Olá, irmãos, paz seja convosco. Aqui é a pastora Márcia de Andrade Alves e eu queria fazer um estudo. Eu tenho certeza que vai falar muito com a sua vida, tem muito a ver com a nossa personalidade, a nossa desenvoltura enquanto ser humanos, como é que a gente se comporta em relação aos nossos sentimentos, aos intempéries da vida. E o tema desses dois estudos que eu quero fazer com você, deixar aqui no canal para que você tenha esse conhecimento e para que você cresça bastante como pessoa, cresça dentro do aspecto do conhecimento da palavra de Deus. A intenção de elaborar esse canal foi para te ajudar, para que você se sinta mais amadurecido, pessoa capaz de tomar suas decisões, uma pessoa mais centrada na vida. Por isso, dentro do canal você vai encontrar muitos temas relacionados à área de libertação, muita coisa também relacionada à demologia, para que você também aprenda a lidar com os aspectos do mundo espiritual. E o tema dessa mensagem é quem de fato você é. Tá vendo? Tem uma imagem apontando para você. E isso que eu queria trabalhar com você nesse estudo. Mas antes de a gente prosseguir, eu queria que você deixasse um like aqui no nosso canal, que você gosta dos nossos estudos, você gosta da forma que a gente está conduzindo esse aprendizado. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse assunto e vai te ajudar muito a entender um pouquinho sobre você. Esse tema faz parte da reeducação dentro da libertação. A gente, quando termina um processo de libertação, nós tentamos ajudar a pessoa a caminhar com suas próprias pernas, a lidar com seus sentimentos, com as suas frustrações. E esse é um tema do pós-libertação. Não importa se você nunca fez libertação, mas esse tema é muito importante para você conhecer um pouco sobre você. Por isso que essa é a pergunta. Quem de fato você é? Vou fazer o segundo vídeo para concluir esse tema, tá bom? Eu queria trabalhar um pouquinho dentro desse aspecto da mente humana. Tua mente, ela é muito poderosa. Vamos começar com uma dinâmica para depois a gente começar entrando no conteúdo, tá bom? Fica bem atento, não sai do canal. Antes da gente começar, já deixa o teu like para impulsionar esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente pode aprender muito assim como você vai aprender. Observa essa imagem. Eu quero que você olhe para o nariz dessa moça, tá vendo? Tá uma imagem preta e branca, para você ver a capacidade mental que você tem. O teu cérebro, ele é muito poderoso, você sabia? A tua mente, ela é muito poderosa. Você vê que os cientistas não conseguiram ainda. Eu tô falando, você já fica olhando. Vamos achar um ponto para você olhar para essa imagem. Olha para o nariz dessa moça. Vamos botar um ponto para você concentrar a sua visão. Olha para a ponta do nariz dela enquanto eu tô falando. Vamos dar alguns minutinhos só para você. Você tá vendo uma imagem toda borrada, preta e branca. Você não consegue ver bem o rosto dela, nem a cor do cabelo, nem a cor da roupa que ela está usando, nem os adereços que ela está usando. Continua olhando para que você entenda como é tão imensa a capacidade cerebral do ser humano. Os cientistas ainda não conseguiram desvendar os mistérios do cérebro humano, não é verdade? Muita coisa já se descobriu, mas muita coisa ainda não é oculto à ciência. Só para você ter uma noção. Agora, você a olho nu, você não consegue detectar o que tem nessa imagem. Já olhou bastante, está ainda com o teu olho fixo na imagem? Então eu vou passar o slide para você dar uma olhada. Você conseguiu ver a mulher agora, na íntegra, no rosto dela? Quer que eu volte para você fixar mais um pouco? Olha só. Você conseguiu ver como ela é uma mulher bonita? Vou voltar para o slide branco. Pisca. Quando você pisca, você vê o rosto dela, né? O que significa isso, irmãos? Significa que o teu cérebro, ele consegue ver muito além do que você pensa, do que os teus olhos. Agora tenta ler essa mensagem aí, vê se você consegue ler essa mensagem. Eu consigo, vamos ver se você consegue. Eu vou ler só um pouco com você. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão,
A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. Tá acompanhando direitinho? Vai lendo aí. Dá um tempinho para você ler. Conseguiu? Você está conseguindo ler? Vou passar para outro slide. É só para você tentar ler. Agora está mais bagunçado. Eu vou dar um silêncio porque é chato a gente ler com alguém falando, né? Eu consigo ler, ó. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como a nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decodificando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Conseguiu ler como eu consegui? O que eu quero dizer com isso? Tá vendo como essa mensagem está misturada com números e letras? Não tem uma ordem de palavras, como a gente aprendeu no português? Você viu a capacidade do teu cérebro? Você viu como você não conhece nem o potencial, você não consegue entender nem como que você tem uma potência cerebral tão grande? É isso que eu queria tratar com você nesse estudo, para que você entendesse que muita coisa você desconhece sobre você mesmo. Você tem uma capacidade muito grande de assimilar e de administrar as tuas emoções, os teus conflitos, porque você desconhece muita coisa sobre você. Eu só trouxe essa dinâmica aqui só para você tentar entender como você é capaz de fazer coisas que você não imagina. O que você vê nessa imagem? O que você acha que é isso? Olha para essa imagem, o que você acha que é? Será que você pensou como eu? Que isso é batata frita com ovo? Tá bonito, né? Chega, deu apetite, abriu o apetite. O que você acha que é isso? Você conseguiu diagnosticar o que é isso? Não, isso daí não é batata frita com ovo. Isso é maçã picada, iogurte e pêssego. Tá vendo que você pode se enganar facilmente? Eu não sei se você conseguiu perceber que isso era maçã cortada com pêssego e iogurte. Você conseguiu? Ou então você já conhecia essa imagem. Se você não vai blefar aqui, tá bom? Sem brincadeira. Se você já conhecia, não, então não adianta, né? Participar da dinâmica. Só se você não entendesse, nunca tinha visto essa imagem, aí sim. Aí você podia dar a sua opinião. Se você já viu, esquece, tá? Por favor, somente já conhece a imagem. Mas a princípio, o que você acha que é isso, né? Você acha que primeira vez que eu vi essa imagem, eu pensei que realmente era batata frita com ovo frito, né? Mas depois que eu fui ver na legenda da imagem, é uma ilusão de ótica, que isso era maçã picada com iogurte e pêssego. Você tá vendo como as coisas podem nos enganar? À medida que o nosso cérebro tem uma capacidade tão grande que a gente nem conhece, ele pode também nos enganar. Às vezes você está vendo uma coisa que parece que não é, e você às vezes pode projetar algo em você e achar algo de você que na verdade não é isso. Observe essa imagem. O que essa imagem fala para você? Na verdade, essa imagem fala muita coisa. Ela diz algo sobre nossa vida, sobre como muitas vezes nós podemos estar assim nessa situação como esse cavalo. Olha o tamanho do cavalo, ele mostra que ele é um cavalo robusto, que tem força, mas ele está preso numa cadeira de plástico. Imagina você aí. Essa foto ela diz muito sobre nós, sobre como muitas vezes nós podemos ficar aprisionados em coisas que nós achamos que nos torna aprisionados, mas na verdade é só um fruto da nossa imaginação. Será que esse cavalo não tem força para arrastar essa cadeira e sair deste lugar? Até mesmo quebrar essa cadeira só com uma patada que ele der? E por que será que ele não sai do lugar e que fica parado aí, preso,
por uma cadeira que realmente não tem capacidade de aprisioná-lo. Porque a força que ele tem, a potência que ele tem, é ridículo até essa forma de aprisionamento. Mas sabe o que eu quero dizer com você nessa imagem? Que muitas vezes nós estamos desse jeito. Nós estamos aprisionados por coisas que nem sequer têm a capacidade de nos aprisionar. Isso chama-se paradigmas. São prisões mentais que acorrentam as pessoas e paralisa as pessoas em sofismas, em crenças dominantes, em coisas que elas pensam sobre elas mesmas, coisas que elas pensam sobre Deus, paradigmas, coisas que nos ensinaram de forma distorcida da palavra, coisas que nos ensinaram sobre pessoas, sobre liderança, sobre igrejas, sobre nossa vida, sobre os nossos pais, sobre o nosso chefe, sobre pessoas que fofocam pra gente, pessoas que a gente nunca teve um relacionamento, mas que alguém de forma negativa falou negativo da identidade dessa pessoa, e a gente começou a criar conceitos. Para você ver que muita coisa a gente pode ser aprisionado sem mesmo a gente ter nem consciência que aquilo é uma prisão. Nós mesmos podemos fazer prisões que podem atrapalhar a nossa vida, podem frustrar os nossos planos. Olha só, as correntes que nos prendem são mais mentais do que correntes físicas. Estão te prendendo por nada e você está acreditando. É verdade, a gente trabalha muito dentro da área da libertação em relação aos sofismas mentais. São crenças dominantes que nós desenvolvemos em nossas mentes. Como é que essas crenças, esses sofismas, esses paradigmas mentais entram na nossa mente? Através de circunstâncias negativas, de palavras injustas que nós ouvimos desde a infância, coisas que nos feriram, que falaram contra a nossa identidade, nós acreditamos nisso. E acreditem, você pode estar velho, caducando, você acredita em coisas que passaram para você desde a tua infância, principalmente aquela fase da idade da razão, que é entre 4 a 8 anos, que você está construindo a sua identidade. Pais que falaram que você não ia prestar, seria uma prostituta, um vagabundo, uma pessoa que não seria nada na vida, pessoas que não entendem as matérias da escola, chamam as crianças de burras, que não são inteligentes, que você nunca vai ser nada na vida, que você nasceu para ser um miserável, nasceu para ser pobre, lascado no mundo, que Deus não te ama, que Deus não existe, que você é uma pessoa de azar. Aí entra a questão do karma, daquelas teorias hindus, acreditar na sorte, no azar, e as superstições, e não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode comer determinada comida, senão você vai morrer. Lembra da questão da manga com leite? Que hoje a gente ri dessa besteira, que muitos anos as pessoas não poderiam comer manga com leite porque era veneno. Então, o que eu quero dizer? Paradigmas, sofismas, crenças sociais que as pessoas falam e que entram na nossa mente. Tem pessoas que acreditam que eles nunca vão ser ricos ou eles não vão conseguir ter uma vida estável. Por quê? Porque tem um ditado que diz que o dinheiro é toda a raiz do mal vem do dinheiro. Isso é verdade? Claro que não. Você pode ter dinheiro e fazer bastante coisa importante no mundo. É óbvio que a palavra de Deus deixa muito bem claro que você não tem que viver em prol do dinheiro, do financeiro, do material. Mas também não proíbe você de ser uma pessoa próspera, de saber usar o dinheiro. A Bíblia proíbe o dinheiro ser o seu rei, dominar a sua vida e ser o centro da vida. Mas a Bíblia não proíbe. Até porque você vai ver histórias de homens riquíssimos. Você vai ver Salomão, Davi, Jó e tantos personagens bíblicos que tiveram uma vida próspera. Você vê que a estrutura da Nova Jerusalém é toda de ouro, de pedras preciosas. Deus não tem problema com a riqueza. Mas existe esse paradigma de achar que todo crente tem que ser miserável. Porque também existe a teoria da prosperidade que banalizou o conceito de salvação, o conceito das escrituras. Então, assim, extremos que atrapalham um assunto que é muito importante. Eu estou falando um exemplo da vida financeira. Mas pode ser outra coisa. Só quero te dizer que às vezes esses paradigmas entram na nossa mente e nos aprisionam, principalmente injustiças e pragas proferidas pelos pais. Palavras que foram ditas para você, que você acreditou. Muitas pessoas nem tiveram a figura de um pai e de uma mãe, infelizmente.
foram criados por outras pessoas, por pessoas abusivas da família, tios, primos, que também trabalhavam muito com a questão da comparação com os outros parentes. Às vezes a pessoa não foi criada com o pai nem com a mãe, mas foi com o tio, e o tio tinha filhos, e o tio valorizava mais os filhos, e a pessoa sempre era humilhada, sempre recebia o pior, a comida pior, a roupa era mais inferiorizada, não tinha brinquedos. Tem gente que passou, infelizmente, por esse tipo de privação. E essas pessoas, elas têm realmente uma limitação mental, um aprisionamento por coisas, circunstâncias negativas que elas vivenciaram. Por mais que elas estudaram, né, a educação ajuda bastante nesse processo de formação, porque a pessoa ela alavanca, quando ela vai para uma instituição de ensino, ela alavanca, ela começa a liberar a mente, mas muita coisa fica, gente. E eu queria também tratar aqui sobre a terceirização dos sentimentos, porque faz parte desses problemas emocionais. O que é a terceirização? O que é uma terceirização? A figura está mostrando uma pessoa, e uma pessoa de vermelho, que vamos dizer que é o centro, é o dono, é o cabeça aqui, e direcionando setas para a pessoa de amarelo e a pessoa de amarelo para de verde e assim para de azul. É uma transferência de responsabilidade, né? É a transferência de determinada função de uma empresa para outra. Isso dentro da linguagem empresarial, mas você pode trazer a terceirização para o contexto emocional, para o contexto religioso, para o contexto da tua vida cotidiana. E a terceirização ela é muito usada por nós, pelos seres humanos, dentro das emoções. Dentro desse contexto de responsabilização dos atos, das coisas negativas, de não saber administrar esse processo da dor. Por quê? Porque é comum a gente querer responsabilizar o outro por coisas que a gente não consegue assumir que nós erramos. Ou algum tipo de frustração que nós temos, nós não sabemos lidar com essa frustração e nós vamos transferir isso para os outros. Então é importante você entender essa questão da terceirização para que você aprenda a se responsabilizar pelos seus atos. Quando eu estava falando de injustiça, de palavras duras, de palavras negativas que nós recebemos e nos feriram desde a nossa tênue infância, eu falei que é muito mais comum você receber isso pelos seus pais, pela figura de liderança, e essas pessoas são muito importantes porque deveriam ser a base da nossa vida, deveria ser o pilar da nossa estrutura emocional, deveriam ser as pessoas que passassem a nossa cultura, passasse a nossa forma de ser, desenvolver como pessoa, e muitas vezes essas figuras, ao invés de nos ajudar, elas nos atrapalham, nos diminui a nossa autoestima, nós começamos a criar complexos de inferioridade, nós começamos a achar que nós somos menores do que as outras pessoas, porque elas falaram, elas diziam que nós não éramos, elas diziam que alguém era melhor, o irmão era melhor, o tio era melhor, o primo era melhor, o vizinho, o filho do vizinho era melhor, era mais inteligente, é mais bem sucedido, já passou no concurso e você não. Inúmeras coisas, comparações, palavras injustas, palavras de maldição, isso tudo entra dentro da estrutura da pessoa. Isso tudo entra dentro da identidade e fere, e a pessoa começa a mentalizar isso. Lembra da figura do cavalo e da cadeira de plástico? Nós estamos aprisionados igual aquele cavalo, por uma estrutura que não tem poder e nem capacidade de nos aprisionar. Mas simplesmente nós acreditamos que nós não podemos. Porque nenhum ser humano ele consegue viver além do seu sistema de crença. Todo mundo tem um sistema de crença. E o sistema de crença de cada indivíduo ele domina as atitudes, os comportamentos, a direção da vida, o que ele vai fazer. Ele pode até desejar, mas o sistema de crença não permite ele ir além. Por isso a gente tem que tentar destruir os sistemas de crenças distorcidos e errados sobre nós mesmos. Palavras que foram faladas sobre que nós não prestaríamos, que nós não seríamos ninguém, que nós não somos amados, que nós não somos pessoas de boa aparência, de boa reputação, ou isso. Mesmo que você seja uma pessoa que fez muita coisa errada, mesmo assim, você tem essa capacidade de melhorar, de mudar, de se tornar uma pessoa melhor. Ninguém pode determinar o que você pode ser ou se tornar. Se você escolher ser um marginal, é escolha sua. Se você escolher ser uma pessoa bem-sucedida, respeitada na sociedade, uma pessoa que todo mundo tem uma referência, é escolha. Quem pode impedir de você conquistar ou escolher isso ou aquilo é você ou o próprio Deus.
Mas a gente analisando pelo contexto bíblico, Deus ele não interfere muito, por isso que ele deu a questão do nosso livre-arbítrio. Deus permite você tomar suas atitudes, você fazer suas escolhas, ele não interfere nisso, ao contrário. Você é totalmente livre para escolher se decide Deus, se decide ficar, se quer a salvação, se não quer, se quer se reconhecer Jesus como Salvador, se não quer. Deus ele não te aprisiona, ao contrário, Jesus Cristo veio para nos libertar e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o contrário. Então, resumindo, você é a única pessoa que pode fazer essas escolhas. Agora, por que você acha que não consegue? Porque existem crenças dominantes que te impedem de tomar uma posição assertiva em relação à sua identidade, em relação aos seus sonhos, em relação ao que você deseja. É essas crenças que te paralisam. Coisas que você acredita sobre você, ou que te falaram, ou que você projetou e formulou isso sobre você, porque também é possível. Você nasce zero, mas você vai aprendendo dentro da sua primeira sociedade, que é a família, depois você se relaciona com outras pessoas, você vai juntando uma bagagem de conhecimento. E dali você pode formular suas próprias convicções. Mas sempre você vai ter uma base, uma referência de algo que você recebeu, seja da família, seja dos amigos, e daí você começa a formular os seus próprios pensamentos. E lembra das imagens que você pode estar errado? Lembra daquela imagem do ovo e da batata frita, que na verdade não era um ovo nem uma batata frita, mas era maçã picada, iogurte e pêssego, que não era a imagem que você pensava que era? Exatamente. Às vezes você pode estar falando sobre você, pensando coisas sobre você que não é real. É isso que eu quero dizer. Quem de fato você é? E eu quero trabalhar com a terceirização porque isso é uma forma de você tentar identificar coisas que você pode estar fazendo errado, analisando errado você. A terceirização é você sempre estar culpando as pessoas de coisas erradas que você pratica. Por exemplo, eu não vou ser melhor, eu não vou conseguir sair, eu não consigo porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu não tive amor de ninguém, eu sou uma pessoa rejeitada, eu não tenho sorte na vida, tudo deu errado. Embora tudo tenha dado errado, você ainda pode fazer a mudança. Só precisa que você queira mudar. Olha só, nós quando assumimos a própria responsabilidade pelos nossos erros, de outro lado, você vai aprender a superar os acontecimentos que vêm para a sua vida de forma negativa e vai evitar que esses mesmos problemas eles voltem a acontecer no futuro. Então, importante você aprender a se responsabilizar, parar de jogar a culpa no outro, porque sempre a culpa é do outro. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus filhos, porque a culpa é do pastor, eu vou sair dessa igreja porque pessoas não gostam de mim, porque o pastor é assim, porque... Assuma os seus erros, assuma uma postura na sua vida. Quando você não parar de acusar as pessoas, de terceirizar esses sentimentos que você não sabe lidar com eles, de não saber lidar com essas dores, essas mágoas, essa culpa, você sempre vai ficar estagnado nessa mesma posição emocional, você nunca vai amadurecer. Então perceber que você permitiu que determinado fator negativo acontecesse na tua vida e que você é o único responsável por essas experiências, é sinal que você já está amadurecendo emocionalmente. É óbvio que tem coisas que acontecem na nossa vida que não é culpa, mas você tem que aprender a lidar com a dor. Tem dois vídeos no canal aí, que é a beleza de Deus no caos. Esses vídeos são maravilhosos. Se você não assistiu, assiste. A beleza de Deus no caos, que vai te ensinar a tratar justamente sobre não terceirizar os seus sentimentos. É bem profundo. São temas dentro de um livro que eu tenho, A Beleza de Deus no Caos, é um livro da minha autoria, e eu coloquei algumas coisas que está nesse livro, que você vai passar por um processo de amadurecimento, inclusive dentro dessa perspectiva de maturidade emocional, de aprender a lidar com a dor. Como é que eu posso aprender a lidar com a dor sem permitir que a dor destrua a minha vida? Sem permitir que eu seja uma pessoa mais amarga no momento difícil que eu possa estar enfrentando, no momento difícil que eu possa estar vivendo, e como que eu posso tirar proveito disso ao invés de sair pior dessa situação? Mais angustiado, mais amargurado, mais deprimido, mais frustrado. Eu ensino nesses dois estudos como você pode lidar com essas questões circunstanciais que todo ser humano tem que enfrentar e que é difícil. É preciso maturidade para lidar com isso. Mas o que é fácil? Muito mais fácil é você responsabilizar outras pessoas pela sua dor, porque você continua assim, porque você é uma pessoa difícil, porque sua personalidade é assim, porque sua cara é feia, porque você está gordo, porque isso e porque aquilo. Sempre vai ser difícil. Então,
Outra coisa é isso, parar de dificultar tudo, acusar tudo. A dificuldade para assumir os próprios erros existe porque nós queremos encontrar culpados. Isso se torna um hábito. Isso se tornou um hábito. Sempre a gente quer acusar. É muito comum no casamento também, né? É um acusando o outro. Não, esse casamento acabou porque a culpa é sua. Não, a culpa é sua. É você que errou. Ninguém para refletir onde foi que errei, por que o casamento acabou, por que eu estou solteiro hoje, o que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu infringi dentro da palavra de Deus, o que foi que começou errado, qual foi o meio, onde foi que começou a desbancar isso. Ninguém para, né? Mas todo mundo quer achar um culpado. Enquanto você viver desta forma, você nunca vai sair desse sistema, desses paradigmas, dessa limitação mental que você tem, e você não cresce e nem amadurece. Se você está sofrendo, é porque alguém está causando sofrimento. Sempre é essa perspectiva, sempre é esse olhar. Se eu estou sofrendo, é culpa de alguém. Eu não posso ser culpado. Se algo não deu certo, é porque alguém conspirou contra mim. E assim por diante. Isso é terceirizar sentimentos. Isso é você nunca assumir a sua responsabilidade. Então você tem que parar. Você tem que refletir. Porque você precisa amadurecer emocionalmente. E para amadurecer emocionalmente, você precisa ter essa visão. É dó, é chato. Não é? Dói, é uma mensagem dura. Mas você precisa dessa mensagem. Você precisa entender isso. Esse aqui é o espiral da reprovação. Toda vez que a gente é reprovado, seja em descumprimento da palavra de Deus, seja em relação ao comportamento errado que a gente teve em relação às pessoas, falta de perdão, mágoa, angústia, não saber lidar com a dor, não saber lidar com os momentos difíceis da vida, com os intempéries que a vida nos impõe, ou qualquer coisa que você tenha que lidar de forma negativa, e você é reprovado de acordo com a palavra de Deus, você não sabe administrar esse conflito, como Deus determina que seja, porque a luz, a nosso guia é a palavra, e a conduta correta do ser humano. Então, quando você não consegue lidar, porque a dor é difícil, você não sabe lidar com o problema de forma fácil, certo? Não vou dizer para ti que é fácil, não é? Mas você precisa passar por essa prova. Você sempre vai ser provado. Ah, eu tenho um problema de temperamento, eu quero ser uma pessoa mais calma. O que vai acontecer? Você sempre vai ter alguém te perturbando para te tirar do sério. Uma pessoa grossa, uma pessoa que fala alto com você, uma pessoa que não te respeita, que quer te chamar atenção na frente de alguém, que significa Deus tratando a tua personalidade. Como é que se você vai ser uma pessoa calma, se você vai sempre ter gente calma do teu lado? Você tem que passar por conflitos para você se autocontrolar. É o autocontrole que tem que vir à tona e você refletir, verificar a situação, verificar que tem um desajuste aí de temperamento, ficar calmo, refletir como que você vai falar, como que você vai agir. Porque se você não tiver esses pontos de conflito que a gente chama a prova, você nunca vai ser aprovado. Então, para você ser aprovado, você tem que fazer uma prova. E Deus sempre está nos submetendo a esse tipo de coisa. Se você é que está desenvolvendo ser uma pessoa honesta, você tinha um problema de não pagar as contas, de enganar as pessoas. O que você vem para Jesus e sabe que isso não pode? Você tem que ser uma pessoa que tem honestidade, que pague, que honre seus compromissos. O que vai acontecer? Sempre vai ter gente te proporcionando para que você compre coisas parceladas, facilitando as compras para você, né, conseguir ter esse autocontrole. Ah, o meu marido me tira do sério, minha esposa me tira do sério, cobra demais, fala demais, então o que vai acontecer? Sempre vai ter esses conflitos. Até você lidar com isso, é chamada prova. Ah, eu preciso lidar com a área sexual, sempre tô caindo na masturbação, sempre tô caindo na fornicação, eu não consigo ficar sem ninguém, eu sinto uma solidão, o que vai acontecer? Sempre vai ter pessoas, isso não é Deus, às vezes Satanás manda pessoas que não tem nada a ver para você cair, fazer você cair. O que Deus está querendo? Estou falando alguns exemplos para você ver como é que você pode passar por uma prova. Como é que você pode passar por uma prova? E como é que você pode ser aprovado? Por que uma pessoa no trânsito, que você nunca conheceu na vida, passa por você, buzina, ou te tranca, ou faz um ato obsceno para você, mostra o dedo, mostra a língua. E por que aquilo te tira tanto do sério? Você quer correr atrás, você xinga a pessoa, você abaixa o vidro, fala um monte de besteira, grita. Por que uma pessoa que não tem poder sobre você, que você sequer nunca viu, talvez você nunca mais vai ver, em relação à multidão de gente que tem no lugar que você mora, por que essa pessoa tem a capacidade de tirar do sério? Já parou para pensar? Por que
Por que você deixa essa pessoa destruir o teu dia, completamente teu humor, dá gastrite, dá dor no estômago de tanta raiva que você fica? Vontade, se tivesse uma arma, metia ali a bala na cara. Por quê? Porque você sempre foi desrespeitado. E você sentiu-se desrespeitado. Você perde o equilíbrio emocional e faz a mesma coisa que o outro desequilibrado faz no outro carro. Por isso que as pessoas morrem no trânsito, por conta desses desequilíbrios emocionais. Porque você se sentiu desrespeitado. E como que uma pessoa mal educada, que nunca você viu, tem esse poder de te fazer desrespeitado? Porque você tem uma estrutura mental que sempre te desrespeitaram. E você, qualquer pessoa que mostra um desequilíbrio na tua frente, que grita com você, que xinga você, ou que faz qualquer coisa, você perde também a noção. Você fica irado, querendo avançar, reagir de forma também agressiva, porque você sempre foi desrespeitado. Porque pessoas gritavam com você ainda na infância. Então são estruturas, eu estou dando exemplo para que você entenda, que são estruturas que a gente desenvolve mentalmente. Essas estruturas nos acompanham durante a nossa vida e dificultam o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso desenvolvimento como ser humano. E aí começamos a ser taxados. Essa pessoa é grossa, aquela pessoa não tem controle, e as pessoas começam a fazer esses taxamentos em relação à nossa identidade. Mas não é real. Eu quero dizer que isso não é real, é uma estrutura que foi desenvolvida que você pode trabalhar nela. A libertação te ajuda nisso, nessa captura da volta da identidade, de te ajudar a retornar para o teu original. E Deus, ele está pronto para te ajudar a ser uma pessoa mais controlada, mais amável, uma pessoa que tenha mais equilíbrio emocional. Deus, ele está para te ajudar. O Espírito Santo pode trabalhar na nossa estrutura emocional, assim como outras áreas da ciência que Deus é que deu isso. Psicologia é uma área que Deus, isso é ciência, é coisa de Deus. Isso ajuda, mas a Bíblia também te ajuda a mudar. Então isso é a reprovação, e a gente tem uma espiral da reprovação. Cada prova, tá vendo que tem uma seta e prova? Aí tem um alvo, aí tem RRR. Isso aí são provas que você tem submetido, que Deus te submete. E cada vez que você reprovar, você tem que repetir a prova. E fica uma espiral da dor. E você começa a sentir dor, porque você pensa, eu não consigo sair disso. Lembra que aqueles pecadinhos que você diz, é o meu espinho na carne isso. Eu não consigo lidar com esse problema. Não é. É porque você está sendo reprovado. Deus, você está submetendo a prova e pegando bomba. Faz a prova e é reprovado. E você entra nesse espiral da reprovação de Deus. Aí que você vai ter vergonha daquela coisa, você vai sentir culpa, vai sentir medo e vai sentir dor. Porque aí dói. É uma ferida em cima de uma ferida. Você pode sentir melindrosidade, retraimento e vulnerabilidade. Melindrosidade é aquela pessoa que você não pode tocar naquele assunto que ela é um estupim assim, curto. É igual uma mina dormente. Na hora que você toca, explode. Por quê? Ela já é tão melindrosa naquela área que ela não aguenta falar sobre aquilo. Ninguém vai entrar aqui. É alguma coisa, aquela coisa que a pessoa esconde, que diz assim, ninguém entra aqui, nem Deus entra aqui porque eu não quero falar. Eu já perdoei essa pessoa, eu já perdoei, não quero falar nisso. Será que não é perdão? Isso é melindrosidade. Já viu aquela pessoa que tudo ela se ofende? Se uma pessoa tem um tom de voz mais alto, já gritou com ela. Se uma pessoa passou e não se cumprimentou, pô, já acha que a pessoa já está pensando mal dela. Se tem um grupo de pessoas conversando lá, já pensa que está falando dela. A seta está para o outro lado, ela puxa tudo para ela, tá vindo. Ela acredita que tem um complô contra ela, que as pessoas falam dela, que tudo, ela é o centro. E tudo ela se ofende. Você não pode chamar atenção que a pessoa quer sair da igreja, que a pessoa chora compulsivamente igual uma criança que você tira o pirulito dela. Não pode chamar atenção, porque senão ela se quebra. Ela se derrete toda. Chora, 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 como se estivesse apanhando o próprio pai. Que isso? Isso é uma pessoa que passou por inúmeras provas e foi reprovada. Ela está dentro da melindrosidade. São pessoas que a gente não pode falar. E o retraimento? Imagine você bater o teu dedão do pé em algum lugar. O que acontece? Toda vez que alguém chega próximo, você retrai esse pé. Para ninguém pisar de novo. Qual o problema do retraimento? Você vai para um campo obscuro, porque você não quer falar disso. A melindrosidade
que é a ferida em cima da ferida, a dor em cima da dor, por conta de várias reprovações, quedas. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, todo mundo fala, você é muito grosso, você tem que mudar. A pessoa, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. O que ela está dizendo? Isso é uma dor. Ela está usando o orgulho para tentar se autoafirmar, para dizer que aquilo é, mas no fundo ela sofre. Porque ela tem consciência que ela tem uma personalidade que não é muito agradável. Eu não estou falando que você tem que viver para agradar as pessoas. Mas existe algo que você tem que avaliar sobre você. Tem algo que está errado e você tem consciência. Você tem consciência do que está errado, do que não está na sua vida. Você sabe. Você sabe o que você quer mudar. E o que você acha que é interessante e o que você acha que não é. Mas às vezes você não sabe lidar com isso, não sabe mudar. E você fala, eu não sei, eu sou assim, acabou. Não é, que você está sendo reprovado toda vez. E o diabo sempre vai te botar alguém para te ferir nessa área. Enquanto você não superar essa área, você sempre vai ser perseguido por Satanás nessa área de queda. Porque ele quer deixar você cada vez mais ferido. Agora, você está tomando consciência disso. Que, na verdade, você está sendo reprovado em determinada área da tua vida, que você precisa lidar com isso com Deus. Levar isso para a cruz, pedir perdão e dizer, me ajuda. Eu te falo que a libertação te ajuda bastante, porque a gente faz um mapeamento e te ajuda a lidar com essa dor. Entende? Então isso aqui é o ciclo da reprovação, a espiral da reprovação. São provas que a gente passa, vai vindo provas, seja Deus que está mandando, ou seja, o próprio diabo que já viu que é um ponto de queda e ele quer que você vá para o inferno, e ele vai mandar, porque às vezes Deus está tentando te provar para te levar para um patamar mais alto. Não é para o teu mal, mas o diabo também sabe as áreas de queda e ele é muito mais fácil Satanás estar te perturbando nisso. E você, tanto de você ser reprovado, aquilo vira uma dor, uma ferida gigantesca. Estou falando de determinada área, qualquer coisa. Pode ser uma área sexual, a área que você sempre está sendo rejeitada por um relacionamento, vários relacionamentos frustrados. Já viu aquelas mulheres que falam assim que nenhum homem presta, que todo homem é vagabundo, que nunca vai dar nada? Significa uma mulher que já foi muito magoada, muito ferida nos relacionamentos, então ela criou um contexto, um paradigma de que não existe possibilidade de ter um homem que um dia vai fazer essa mulher feliz, vai conseguir manter ela e manter um relacionamento sério com ela. Já é uma prova que ela passou várias circunstâncias negativas, que ela já tem uma experiência de coisa negativa, de dor. Então ela criou um conceito sobre relacionamento e sobre a figura masculina. Um exemplo que eu estou dando, porque isso eu escuto muito. Não é real, não é que todo homem não preste. Claro que existem homens que querem construir família, que são homens sérios, não podemos generalizar. Assim como existem mulheres que também não querem nada sério, mas tem mulheres que querem um relacionamento sério. Não podemos generalizar, não podemos pegar nossas experiências negativas e fazer o centro de tudo. Isso é uma voz de uma pessoa que foi muito ferida, que está nesse espiral da reprovação. Melindrosidade, retraimento, não quero mais me relacionar. E se relaciona, vai ser o quê? Uma coisa totalmente descartável, só para aplacar o desejo sexual. Porque ela já tem a crença que ninguém presta, mas eu vou transar pelo menos. Esse é um problema. E o retraimento te arrasta para vulnerabilidade. A vulnerabilidade é onde o Satanás te pega. É onde o diabo te leva para o inferno. Porque você vai ficar num aprisionamento espiritual. Porque sempre vai cair naquela área ali. Ó. É na masturbação, é no consumo de álcool, é na depressão, em alguma coisa que ele encontrou que você se retrai, você é melindroso e você se torna vulnerável naquela área. Então o que eu quero dizer para você, esse primeiro estudo foi para que você entendesse que nós temos uma mente poderosa e que nós temos um potencial como ser humanos gigantesco. Nós podemos ser pessoas felizes, nós podemos fazer boas escolhas, nós podemos mudar o nosso destino. Podemos ter começado mal, mas podemos ter um fim maravilhoso com Deus. O que precisa ser feito? Primeiro, aprender onde que nós estamos errando. Descobrir os pontos de queda, os pontos de conflito e por que a gente está limitado mentalmente, que a gente não consegue fluir, ir para frente. O que acontece? É importante você se desenvolver. É importante você descobrir quem de fato você é. Onde é que eu estou caindo? Onde é que eu estou errando? O que na minha personalidade precisa mudar? O que eu preciso consertar? Qual é a área de queda espiritual que eu sempre estou caindo nesse pecado? Eu preciso lidar isso com Deus. Eu preciso encontrar uma pessoa madura para me orientar. Eu preciso estudar sobre a minha identidade. Eu preciso melhorar. A gente tem que melhorar sempre.
Você pode não estar do jeito que você gostaria, mas você com certeza não está mais no lugar que você era. Você melhorou. Cada dia Deus te proporciona uma ferramenta de mudança. Seja na palavra, seja numa mensagem, seja aqui no canal ou em outro canal. Deus sempre está criando estratégias para você melhorar como pessoa, para você ser feliz. Acredita, Deus quer que você seja uma pessoa feliz nessa terra. Tira essa da tua mente que, porque você não teve uma boa família, você já nasceu sendo rejeitado, você foi abusado, parece que Deus não olha para você. Não é verdade. Se você está vivo, é porque ele que deixou você sobreviver. Porque Deus sabe que Ele tem um outro plano, Ele faz planos ao nosso respeito. E Ele está criando um mecanismo para que você chegue a um momento que essas dores Ele vai conseguir resolver contigo. Ele vai tratar essa dor, essa coisa que te prende. Você tem potencial. Eu quero dizer para você que você é poderoso. Você é a imagem e semelhança de Deus. E quando a gente fala da durabilidade de um produto, você tem que assistir os nossos vídeos sobre liderança. Leia, assiste esses vídeos sobre liderança, que você vai entender o que eu quero dizer, de onde você veio. Você vai entender o teu destino, para onde você vai. Você vai ver que você, na verdade, é poderoso. Essa limitação que você impõe sobre você não significa absolutamente nada. Deus tem muito mais para te dar e você pode alcançar o que Deus tem para te dar. Você só precisa descobrir onde você está ancorado e por que você sofre. O que foi que te falaram que te aprisionou? Você está igual aquela cadeira, preso igual aquele cavalo na cadeira, preso por um mecanismo que na verdade não tem poder de te prender. É você que pensa e que acha que pode. Aquilo pode te prender. A palavra que foi dita para você, você acha que limitou todo o teu potencial. Não é verdade. Você acredita e por isso você se paralisou, porque o teu sistema de crença é que te faz paralisar. É o teu sistema de crença que te deixa assim estagnado, porque você não pode viver além do teu sistema de crença. O que você tem que fazer? Mudar toda a estrutura mental. Toda a estrutura que foi forjada em você negativa e que realmente não diz de quem você é. Você tem que pegar as coisas positivas sobre você, as coisas que as pessoas dizem. Você é inteligente, você é criativo, você tem capacidade, você é isso, as coisas boas. E isso tem mais chance, digamos assim, 80% de chance de ser verdade, que eu acredito que ainda tem muito mais positivo sobre você. Você acha que Deus morreria por uma pessoa se ela não tivesse valor? O Deus se encarnou e se fez homem para morrer por você, para resgatar a sua vida. E você ainda se acha que você não tem valor? Que você não consegue? Não existe essa palavra eu não consigo no dicionário de Deus. Até porque o composto que nós somos feitos é do próprio Deus. Deus pode tudo, somos filhos de Deus. Somos criação de Deus. E temos uma mente e um cérebro espetacular. Você viu no início a capacidade cerebral que você tem, que você nem sabe que tem. Só foi para você entender. Neurociência explica muito sobre isso. Eles estudam o poder do cérebro humano e a capacidade da interação cerebral do ser humano. Você pode e você vai conseguir. Agora você tem que descobrir onde é que estão teus pontos de ancoramento, onde é que você está parando. E onde é que o diabo descobriu tua zona de queda. E ele está te atacando na zona onde você sempre cai. Não se preocupe que nas áreas que você venceu, ele também vai atacar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Porque as zonas também, as áreas que você já conquistou, devem ser vigiadas também. Tá bom? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essa facilidade de a gente se adaptar à mudança. Vou lançar ainda essa semana o segundo vídeo, e você vai entender um pouco sobre a plasticidade cerebral. Como que você pode melhorar. Como que você pode tentar mudar essa forma, essa estrutura que você pensa. E principalmente, como você pode perdoar. Porque o perdão vai te desprender de muita coisa que te magoaram. E as coisas que te falaram que você tem mágoa te prendem. E criam esses sofismas mentais e fazem você paralisar. Eu vou te ensinar dentro da neurociência como que o teu cérebro é capaz, a ciência já provou, como você é capaz de perdoar. Eu vou te ensinar dentro da palavra, mas eu vou te ensinar que a ciência também prova. Que é muito simples de uma pessoa administrar o perdão. E você aprendendo essas ferramentas, você vai aprender a se liberar, a tirar essa carga negativa, essa coisa que te prende. E você vai aprender realmente a entender você de fato como você é, não como aquele prato lá que você pensava que era,
batata frita, ovo. Não, tem coisa muito mais gostosa, né? Tem coisa muito mais produtiva e nutritiva para você, que vem de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Eu espero que esse estudo tenha te orientado de alguma forma. Se você gostou, compartilha com quem precisa ouvir. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Você está só ouvindo o meu áudio, mas você já me conhece. Tem por aí fotos e tem alguns vídeos que eu apareço, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Eu desejo que você seja uma pessoa muito próspera sobre essa terra, uma pessoa abençoada. É por isso que eu faço esses vídeos, para te motivar, porque eu sei que você pode e você vai conquistar. Forte abraço!